Glória a Deus. Vamos para a meditação na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 21. Aqui nós iremos encontrar resposta para algumas dúvidas. Ouvimos tanto falar, as pessoas dizem, eu fiz um pacto com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. E é legal observar o que diz a Escritura, de fato, qual é o verdadeiro pacto, a verdadeira aliança que podemos ter com Deus. O pacto e a aliança que temos com Deus não é aquilo que buscamos nas congregações. Ah, Senhor, a minha vida financeira está difícil. Ah, Senhor, eu preciso de um casamento. Eu quero um carro. Eu quero melhorar de vida. E assim, sucessivamente, buscam e acham que fez um pacto com Deus. O pacto e a aliança com Deus é esta, conforme está escrito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos ter a verdadeira aliança com Ele. Não existe outra forma, não existe outro caminho, não há outra verdade. Quem fugir do que está escrito, dos princípios da palavra de Deus, verdadeiramente serão condenados. Veja o que diz a palavra, João 3, 16 até o 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui está, de fato, a condenação, a verdadeira revelação de Deus para nossas vidas no tempo presente, até aquele grande dia do juízo final. E o texto diz, é bem claro, Deus amou o mundo de tal maneira, que tal maneira foi esta? Ao ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que crê no Filho, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o primeiro ponto da verdadeira aliança com Deus, do pacto com Deus no tempo presente. E qual é? Jesus Cristo é a nova aliança entre Deus e os homens. O amor de Deus foi provado ao ponto de sacrificar Jesus como um cordeiro vivo, sendo morto na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue para expiar nossos pecados. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Então não há outra aliança, não há outra forma, não há outro pacto. Não é porque você conseguiu um emprego, que as portas de emprego financeira se abrirem para você, que esta é a aliança de Deus contigo. Não é. Isso é mentira dos homens. Isso é ideologia humana, muitas vezes para tomar de você aquilo que você nem mesmo tem. Mas quem crê
em Jesus Cristo não será condenado. Mas quem não crê, como está escrito no versículo 18, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E diz mais, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus Cristo é a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O homem sempre buscou o poderio, sempre buscou uma posição elevada de poder, de honra, de glória nesse mundo, a qual o inimigo chegou para Jesus Cristo e ofereceu também esse poder e essa glória. Mas a verdadeira aliança está em Cristo Jesus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E para compreendermos o que significa a verdade, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus Cristo estava orando pelos discípulos, no versículo 17 está escrito aqui assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Para que você possa compreender o que é a verdade, está escrito. Jesus orou, falou com o Pai e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não existe outra verdade fora da palavra de Deus. O que falam fora da palavra de Deus são procedência do maligno. Então devemos ter cuidado para vivermos na verdade, que é a palavra de Deus que nos santifica. Santificação é estar separado para viver uma vida nova em Cristo Jesus. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Sem a Escritura Sagrada, nós não teríamos o conhecimento. Mas para compreendermos as Escrituras Sagradas, Ele também nos dá o seu Espírito Santo. E no Evangelho de João, capítulo 16, nós podemos entender acerca do Espírito Santo. Jesus diz assim, João 16, do 7 ao 11, está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, ou seja, falo da palavra, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui está a promessa que Jesus Cristo fez de nos enviar o Consolador. E quando ele vier, nos convencerá do mundo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não podemos fugir da palavra de Deus para vivermos, de fato, a aliança com Deus. Um pacto com Deus, conforme está escrito. Toda escritura divinamente inspirada, para que nós possamos ter um alinhamento com Deus e desfrutar, na prática, nesta vida, do que iremos viver na eternidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que nós possamos viver a sua verdade, a sua palavra, e não as ideologias humanas, mas sim na graça e na direção do seu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a palavra de Deus.